Olá, gente, Moisés Eletrônica. Estou aqui com um ventilador da Britânia, mas serve também para qualquer outro. É uma dica aí que eu vou dar aqui no estator. Nós sabemos que o estator ele tem aí dois enrolamentos, né? Tem o rolamento de partida do capacitor de partida, tá certo? E tem o enrolamento das velocidades, tá certo? Aqui, ó. Aqui nesse caso aqui, branca velocidade alta, azul velocidade média e preta baixa, né? Mas não vá pela cor não, tá certo? Nesse caso aqui, tá certo? Então, temos aí duas bobinas aí no caso, né? Enrolamento, duas bobinas de partida e a de velocidade, tá certo? Então, gente, aqui a gente tem como testar, né? A velocidade alta, média e baixa, né? Algumas pessoas elas têm dificuldade aí elas tiram o estator para testar a velocidade, né? Mas seria que eu teria como testar a velocidade do mesmo jeito que eu testo aqui a velocidade com multímetro aqui, no caso aqui, né, eu estou com um analógico, tá lá em X10, ó. Do mesmo jeito que eu testo aqui a velocidade, por exemplo, aqui, ó. Tá aí o multímetro. Vou testar aqui a velocidade alta. Coloquei aqui, ó, na alta. O multímetro chegou ali, ó, na escala ali, quase em mais de 5 ohms, né? Não, mais de quase 15 ohms, né? A escala aí. Quando eu coloco aqui na média, ó, coloquei aqui na média, também ali deu, ó, um pouco mais, tá certo? A escala ohmica aqui deu uns 17, tá certo? Ohms. E quando eu coloco no preto aqui, ó, deixa eu colocar aqui no preto, coloquei aqui no preto, aí deu quase 20 ohms, 19 ohms, 18 ohms. Então, quanto mais baixa a resistência, maior é a potência do ventilador, né? Ou seja, resistência baixa, velocidade alta. Resistência alta, velocidade baixa, tá certo? Então, temos aí o azul, o branco, o azul e o preto, né? O branco, velocidade alta, o azul, média e o preto, baixo, tá certo? Gente, agora, como foi falado, essa é a dica, tá certo? Teria como eu testar as velocidades sem precisar de abrir, né? Porque alguns ao abrir e chegar no estator, eles danificam, tá certo? Alguma parte aqui da bobina aqui, tá certo? E do enrolamento da bobina aí danifica o estator, né? Será que tinha? Eu sabia fazer um orçamento rápido para o cliente? Pois bem, gente, eu vou dar uma pausa aqui, como eu estou só, tá certo? Para colocar aqui para vocês verem, tá certo? Então, gente, aí de volta, eu coloquei aqui, estou com o ventilador, né? Aqui, e antes de eu dar essa dica aqui, deixa eu dar outra dica aqui a vocês. Quando vocês pegaram o ventilador, porque aqui foi dito que o estator ele tem a bobina de partida, o rolamento de partida e das velocidades, né? Do capacitor de partida e das três velocidades. Então, quando vocês pegarem um ventilador que ele tá travando, né? Liga ele, faz aquela zoada, zoom. Aí você pega aqui o ventilador, você pega aqui a hélice, aí você puxa ele para cá, tá certo? Se quando você ligar o ventilador, ligar normal, ele já começar a ligar aqui direto e rodando ao contrário, ele está com problema no estator, tá certo?
você já sabe que o estator está com problema, tá certo? Na bobina de partida, tá certo? Já está com defeito, então você tem que trocar o estator, tá certo? Mas se você liga e ele fica travado um pouquinho, fica querendo rodar aos pouquinhos, você coloca para cá, ao invés, sentido anti-horário, né? Sentido anti-horário aqui, ó. Aí, só que ele faz assim e volta e dá partida com a mão, então a bobina de partida está boa. Provavelmente 90% é o capacitor, tá certo? É o capacitor. Então você fez isso aqui, ele em vez de vir sentido anti-horário, que é o errado fazer, né? Ele pega o certo sentido horário, então aí a bobina de partida está boa, tá certo? Nesse teste aqui passou, né? Então o problema pode ser um problema no eixo e na bucha, pode também, mas é quase, você verifica o eixo e a bucha, né? Estando boa, tá certo? Aí você tem aí a certeza aí que o problema é o capacitor, tá certo? Se ele rodar certo, tá certo? Mas se você fizer assim, ligar ele ficar zoom, e você com a mão assim, fazer assim, e ele continuar rodando, aí a bobina de partida está com defeito, tá certo? Ou o estator precisa ser trocado, tá certo? Agora, como é que eu sei, né? Agora vamos aqui para a dica. Como é que eu sei que... Mais outra dica, né? Como é que eu sei que as velocidades média, alta, média e baixa, né? Estão boas. Então, já encaixei aqui, tá certo? Estou lá com o motivo na escala de X10 nesse caso, tá certo? X10. E aqui, eu vou ligar aqui, ó. O ventilador tá aqui no cabo de força, tá certo? Tá ligado com o multímetro lá na escala de X10. Então aqui, velocidade alta. Olha. Veja que veio aqui a uma escala, nesse caso aqui, nesse ventilador, de 70 ohms, por aí, tá certo? 70 ohms. Vou botar para a velocidade média. Velocidade média chegou aí, ó, a 80 ohms, tá certo? E vou botar aqui para a velocidade menor. Chegou aí a 92 por aí. Então, a gente vê aí que as velocidades aí estão ok. Então, a bobina aqui, a bobina de velocidade, as três velocidades estão boas. Então, você testou aí tanto a bobina de partida como a bobina de velocidade. Então, não precisa abrir o ventilador para você saber que ela está boa. Tá certo? Então, você já vai fazer o orçamento rápido para o cliente. Tá bem? Tá bom? Mas suponhamos que você coloque, aperta aqui no botão, né? Velocidade 1, 2 e 3. E não dê nada lá. Não dê nada. Ou então o botão vem até o infinito. Tá certo? Não esqueça de aferir. Tá certo? De aferir. Tá certo? Aqui. Regular, né? Direitinho, aferindo. A escala, tá certo? Regulando direitinho, tá certo? Então, suponhamos que você colocou aqui, tá certo? Puxou, colocou na velocidade e ele veio ao infinito, a velocidade está com problema, tá certo? O estator está com problema. Ou então, ele não vem, ele fica parado. Também o estator pode estar com problema. Se ele vir direto ao zero, ao infinito, o estator está com problema. Mas se ele não mexer, possibilidade, tá certo? O estator está com problema também. Se ele ficar lá parado lá no zero, tá certo? O estator está com problema. Ou o botão de velocidade aqui, ó, porque nós temos aqui o botão de velocidade, também está com problema, tá certo? Então você vai lá, olha direitinho se o botão de velocidade está com problema, tá certo? Testa ele. Ou os fios, né, que vêm para aqui, para a velocidade, pode estar partido também, tá certo? Tá certo? Ou então
pode ser também, nesse caso aí, se caso não der nada, né, parado mesmo, tiver parado mesmo, né, não tiver nem girando aí, pode ser também aí, né, o fusível térmico, tá certo? Que esteja com problema também aberto, tá bom? Se não mexer aí, pode estar aberto o fusível, tá certo? Então vai aí a dica, gente. Aí foi primeira dica na questão da bobina de partida, né? Se é capacitor ou não, ou se é a bobina de partida. Segunda dica, a questão aqui da velocidade, né? Terceira dica, né? Você sabe aqui, essa dica foi dada aqui, mexendo aqui no ventilador, na hélice, tá certo? Você descobre aí se é a bobina de partida ou se é o capacitor, tá certo? E as dicas também aqui, né? Para ver se o problema é o botão ou o fio partido, tá certo? Então deixa aí a dica aí, gente. Espero ter ajudado vocês aí na análise aí para fazer um orçamento rápido para o cliente, tá certo? Um grande abraço, reveja o vídeo aí direitinho. As dicas aí, qualquer dúvida aí, coloca aí no comentário, tá certo? Um grande abraço a todos aí, Moisés Eletrônica. Fui!